E aí galerinha, beleza? Quem tá falando é o Cyber. Boa noite a todos. Eu não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu vou estar postando no próprio dia que saiu, porque eu acho que é mais interessante. E como dá pra ver pela thumbnail, nós vamos falar da banlist. Das outras vezes eu tinha feito só um videozinho com a música de fundo comemorando, né? Mas dessa daqui, além de comemorar, eu venho também falar um pouco sobre, dar a minha opinião. Eu não tenho certeza se. é, Definitivamente não é a melhor opinião sobre a banlist que você vai encontrar, mas eu acho que eu posso acabar agregando algo interessante, né? E vamos lá. Você deve estar vendo imagens aí da banlist no vídeo aí de fundo, então vamos começar. Essa banlist saiu hoje, 6 de fevereiro. Ela é bem interessante. Ela foi uma das melhores banlistas que eu já presenciei ao longo do meu jogo, assim, de toda a história de Yu-Gi-Oh! Que eu vivi, né? Eu comecei mais ou menos em 2019, mais ou menos junho, julho, e eu já vi muita banlist ruim, que não serviu de muita coisa, mas eu também já vi muita lista boa. Enfim, essa daqui foi uma bem interessante, porque estava sendo especulado por todo mundo que se a playlist fosse sair agora, ela sairia hitando de forma indireta o deck principal, que é o Tiara Laments. E acabou, acho que surpreendendo todo mundo por conta dos hits feitos. Bom, eu vou comentar por partes, né? De acordo com a sequência aqui da banlist em si, que aparenta aqui na minha colinha. Que a minha cola é um vídeo do Simo, mas enfim. Vamos lá. O primeiro a primeira carta banida foi a Artifact Scythe, né, a foice. O banimento dela é extremamente importante para se evitar que o formato regresse, ocorra um regresso do formato. Né? Antes do Power of the Elements, né, antes de Sprite e Tiara, o formato estava completo de decks diversos que realizavam apenas uma única coisa, que era é, destruir a Scythe Lock para destruir a Scythe, no caso, para dar o efeito dela de locar o extra deck do oponente, as Special Summons, enfim. E com a chegada de Pot, a foice acabou sendo deixada de lado, tanto pelos jogadores quanto pela própria Konami. Mas eles decidiram banir hoje. Eu acho que é um banimento extremamente importante. Por conta, a carta é um problema. Todas as cartas assim, lança, ou no caso foice, e como a próxima também, que é a barreira de vento, todas essas cartas eu acho que deveriam ser retiradas do jogo. Eu acho que a existência delas é um problema. Mas ela não é muito viável. Eu não confio muito. E a foice é uma carta problemática que viu o jogo, deixou de ver, mas graças a Deus não verá mais. Teve também o banimento da barreira de vento, que é extremamente importante. Por quê? O deck que estava sendo que ela estava sendo mais utilizado, obviamente, era o Flanders. E o Flanders não estava tendo que investir em nada diferente, certo? Então, o jogador de Flow agora tem uma opção de jogar com o Flanders, com o lock do Empen, com o negate do Apex, com a interação do Raiza, né? Só que sem agora a Floodgate, que é a barreira de vento. Ou o jogador de Flow continua com isso, ou simplesmente vai atrás de vender o deck. E o banimento da barreira de vento também é muito interessante, por conta que ela é um hit no Castira, que já Photon Hypernova vai chegar, e Castira é um deck exclusivamente todo de vento. Então acaba que uma normal summon da barreira de vento acaba só agregando mais alguma coisa pro deck em si. Não é a play principal, não é uma call lá muito correta, pelo menos eu acho, né? Eu não joguei de Castira, eu só enfrentei uma vez, e o cara também pareceu não saber usar, enfim. Não parece uma call muito correta, mas é uma call que existe e é uma carta problemática.
certo? Então o banimento dela é extremamente importante para deixar o jogo um pouco mais aberto, né? E você não ter que se preocupar tanto com cartas problemas. Apesar de o jogo ser lotado disso e ainda existir, com certeza. A próxima carta banida foi a Kit Kalos, da Tiara Laments. Eu não sei muito sobre Tiara Laments. Eu particularmente nunca utilizei e nunca enfrentei um Tiara Laments. E eu me privei de assistir qualquer jogo dele por negação mesmo, eu não tenho muito interesse. Mas com esse hit combinado com o restante, deixa Tiara Laments extremamente enfraquecido, né? Talvez ainda consiga ver uma jogada, eu ainda vejo esse deck tentando jogar. Obviamente o poder dele decaiu total, mas ele ainda. As cartas ainda funcionam. Certo? Você não tem mais o Kit Kalos, mas você tem o restante das meninas, você tem as spells, você tem Foolish Goods, o campo. Bom, eu não sou jogador de Tiara, eu não sei como é que o deck é capaz de se comportar, mas bom, os próximos dias irão dizer o que vai acontecer. Né? O próximo hit foi um dos mais interessantes. Baniram Sprite Elf. Sobre isso, eu achei engraçado quando vi, porque aparentemente ninguém se incomoda direito com Sprite. Né? Sprite teve o banimento do Ronin, que era uma carta que facilitava, obviamente, a existência do Toad no campo de Sprite, duas negates. E assim, o Elfo, eu admito que ele é uma carta forte, porque o principal deck do formato, o Tiara Laments, conseguia fazer Elfo. O deck conseguia se apropriar até mesmo, de certa forma, melhor do que o Sprite. Apesar do Sprite reviver o sapo, né? Você tinha o Tiara revivendo a Meiru, eu acho. Enfim, dando reborns interessantes, né? Eu achei um banimento que quando você vê na hora você não entende, mas quando você para pra pensar, é um hit muito certeiro, né? Sprite com certeza ainda joga. Você ainda tem o Exceed, você tem todo o deck inteiro ainda. Vai funcionar como um engine bem interessante. E, bom, só o tempo também vai dizer o que é que vai acontecer com o deck, né? Partindo agora para as limitadas, nós tivemos muita carta limitada, muita carta. Nós tivemos, primeiramente, os hechizos, Ágido, Kelbeck, Keldo e Mudora. O quarteto foi atingido principalmente por conta de Tiara Laments, o top deck do formato. Né? Você acaba acertando Natúria também nesse processo. E algum outro deck que conseguiu usar deles, que eu não tenho notícias, mas algum maluco devia ter usado. São cartas problemáticas que eu acho que não deveriam existir no jogo. Simples assim, o texto delas eu acho os estilos assim muito surreais pelo que eles fazem. E eu acho que a limitação deles é correta porque você não vai querer utilizar, né? E acompanha junto com a limitação da Ravnis, da Merli e da Shayren, que o Tiara agora não vai usar os Ishizu por conta de uma cópia só, a chance de acertar é mínima, certo? E acho que essa limitação dessas três, apesar de você ter o campo, apesar de você ter a Reinhardt, apesar de você ter Foolish Goods, Stream, não sei o que, as outras cartas de Tiara, eu acho que a limitação delas dificulta bastante a gameplay do deck. Mas, como eu disse, talvez queiram introduzir alguma coisa. Tem chance. Tem chance de o deck ser um roguezinho, dependendo da engine que conseguir conectar. Tem chance de ser só um deck for fun interessantíssimo, né? Porque ainda é um deck. As cartas por si só são fortes, mas agora você vai deixar de conectá-las, né? E, bem, a próxima limitada foi o Ancient Fire Dragon. Ele vai estar liberado após
uma data aí que eu não tenho aqui agora. Mas ele foi por conta da errata. Eu acho que mesmo com a errata, Ancient Fire Dragon eu ainda acho uma carta forte. Apesar de você não ter nenhum deck synchro atual que você consiga, que eu veja assim, abusando dela, é bem provável que alguém queira começar a testar o deck em torno dela, enfim, em torno da Special Consumo adicional, em torno do efeito dela de buscar algum campo, apesar de que eu acho que não tem nenhum campo interessantíssimo assim que você queira buscar. E, bem, é isso. Eu tô tentando pegar aqui a minha colinha. Só um momento. Propaganda é foda, né? Acho que o maior erro da humanidade foi ter feito 2 anúncios seguidos. Cara, essa opção existir é simplesmente ridícula. Enfim, eu consegui pular aqui agora. Queria botar aqui nas cartas liberadas. Só um momento. Aqui. Pausa o vídeo e vamos lá. Bom, logo após a limitação da Ancient Fire Dragon, você não teve nenhum spell ou trap limitado, você não teve nada semi-limitado, você tem cartas liberadas, né? Todas elas estavam limitadas e vamos lá. Você tem a liberação do Destrudo. Eu não sou muito fã do Destrudo, eu acho ele uma carta forte, mas eu acho que ela não vê jogada da mesma forma. Mas eu acho que ela estava limitada antes, eu acho que limitada era a opção mais correta. Certo? Eu posso ter uma opinião um pouco errada. Jet Synchro, cara, ele é um caso que tipo, ele consegue gerar 2 corpos automaticamente na mesa, né? E isso, graças a Deus, sem Hulk Fibrax, sem Artifact, o link deles lá, sem esse tipo de coisa, não é algo viável, mas ainda é uma carta que pode ser problema. Da mesma forma, o Mega Phantom Bicho Lion. É uma carta que quando deixa o campo, bota um token e tal, ou seja, é capaz de fazer um Link 2 nesse processo, além de outras opções de invocação, claro. Mas graças ao Aurora Dawn, que já foi banido, o Lion é mais tranquilo de se lidar. Servant of Endymion, eu acho uma liberação muito interessante. Endymion vai ficar... Endymion, assim, nunca fez nada. Deve ter feito algo antes de eu conhecer o deck, né? Enfim, Endymion eu acho que pode ser bastante interessante com essa liberação, com a liberação do Servante. Eu estava no período que ela foi limitada, eu lembro que eu não entendi o porquê, eu só aceitei. Enfim, não acho que Endymion vá fazer alguma coisa, esperar. Litosagin é uma liberação que me preocupa, apesar da carta, mesmo limitada, não ver muita jogada, porque você costumava usar ela em Dino, né? Dino True King, só que o Dino True King foi substituído pelo Scrap, que é um engine bem mais eficiente, ao meu ver, pelo menos, né? Mas Litosagin eu acho que é uma carta bem problema, por conta do seu efeito de olhar o extra deck, enfim. Não acho que Dino consiga usar dele atualmente, eu não acho que vá querer usar isso, então é aguardar pra ver, né? E a Tagaratsu, foda-se, né? A carta não faz nada, não tem como você fazer um Yatagaratsu em 2023, amém? E Spyro Resort é uma carta forte, sem dúvida nenhuma. Spyro em si é todo torto, Spyro é triste, é uma carta muito forte, mas que sem a Master Plan você não se preocupa tanto. Você não se preocupa tanto, mas eu ainda acho
eu ficaria receoso de liberar Resort por conta. Enfim, Spyro é todo torto. Eu acho um deck bastante mal feito, né? Assim, em questão de poder, o deck é super habilidoso, é super forte, certo? Mas ele é mal feito pro aspecto do jogo, ele não é uma coisa saudável, né? Enfim, cara, sobre o formato que se segue, eu não faço a menor ideia. O formato que vem, eu não tenho o que esperar. Eu acho que os top decks podem ser o Castira, por conta dele vir todo limpo, todo pleno. Né? Eu acho que tem espaço para Flow ainda. Eu acho que vai ter espaço para alguns decks mais antigos, como Branded, alguma coisa com Sprite Triplicate ou só o Triplicate, que eu acho que também vai funcionar bastante, até porque, enfim, Triplicate não morre. Sword Soul eu acho que fica um pouco fraco, eu não sei dizer. Mas, bom, eu não sei nem se Tiara vai morrer, apesar de todos esses hits, eu não tenho certeza nem se Tiara vai morrer. Mas é aguardar. É aguardar porque Yu-Gi-Oh! É um jogo escroto. É, e é isso. Eu sei que é um vídeo. Foi um vídeo um pouco mal feito. Eu interrompo a minha fala algumas vezes. Mas eu espero ter transmitido, sei lá, alguma coisa. Eu não sei se eu deixei claro a minha opinião. Acho que devo, obviamente. Mas de um modo geral, eu gostei dos hits. Não gosto tanto das liberações. São cartas estranhas para o jogo, mas é isso, né? As cartas não vêm em jogada, mas mesmo assim eu acho que elas não deveriam ser liberadas. Mas não tem muito o que fazer agora. É esperar que o formato melhore, e se Deus quiser vai melhorar. Se a Konami quiser vai melhorar. E é isso. Muito obrigado por assistir. Compartilha. Eu não sei fazer esse final. Enfim, valeu.